Olá, uma boa tarde. Está a decorrer a Feira do Livro em Lisboa. A edição 94 cumpre-se com mais de 130 expositores e chancelas, entre elas a Paulinas Editora. Se em 2023 foram cerca de 900 mil pessoas a visitar o espaço, o convite para que os livros sejam uma presença na vida das pessoas quer este ano fazer aumentar o número de visitas. Neste programa recebemos Nuno André, da Paulinas Editora, mas antes convido a olhar para alguns acontecimentos que marcam a atualidade informativa. Fora do diálogo não há salvação é o novo livro do Frei Bento Domingues. O religioso dominicano Frei Bento Domingues tem um novo livro com textos publicados entre 1976 e 2020 no Centro de Reflexão Cristã. Uma obra apresentada na livraria da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e que contou com a presença de amigos e admiradores do pensamento do teólogo. Palavras com décadas, mas cheias de atualidade. Estes textos são textos de circunstância. Eram textos que me pediam para isso. Aliás, eu não sou um escritor que escreve pura e simplesmente, gosta de escrever. Eu respondo a solicitudes. O Frei Bento, desde, pelo menos no CRC, desde 1975, de facto nos orienta muitas vezes, nos empurra, nos agita, e se ele nos diz isto, nós temos pelo menos também que nos questionarmos. O diálogo está na gênese do CRC e também naquilo que hoje procuramos que o Centro de Reflexão Cristã continue a fazer. Aliás, nos estatutos do Centro de Reflexão Cristã está essa ideia de dialogar entre cristãos e não cristãos e de outras confissões. Eu creio que até o grande problema atual, e creio que talvez sempre, as pessoas não se falam para se entender, mas falam-se ou para agredir, ou para desprezar, ou para... Ora, a nossa fala deve ser para entender o outro e de tal uma forma que também nos entendam a nós. Para o teólogo dominicano existe uma arte de ser católico português, uma forma única de sentir a invisibilidade das margens e colocar doçura nas ações e nas palavras. Um repositório com séculos, sempre a dialogar com Cristo. Os portugueses têm um certo carinho. Agora apareceram essas coisas como o Chega e outras coisas, mas que eu acho que é uma coisa muito agressiva. Ora, a maneira de ser, eu já o tinha feito no livro, um livro sobre a religião dos portugueses. Há uma doçura, um querer entender, o ir de encontro ao outro. A nossa inspiração é Jesus, e Jesus viu os invisíveis, os escondidos, os que ninguém mais via, e resgatou-os dessa invisibilidade e dessas margens. E nós procuramos, não que sejamos Jesus, mas que queremos ser, nesse aspecto, trazer as pessoas da invisibilidade, procurar o diálogo, escutar, também falar. Este livro é muito importante na medida em que é, digamos, um repositório da participação do Frei Bento, quer na Reflexão Cristã, quer nos Cadernos de Estudos Africanos, que foi uma publicação que ele dirigiu no Centro de Reflexão Cristã. Nessa medida, digamos, permite realmente ver toda a reflexão, todas as questões que foram privilegiadas pelo Frei Bento durante estes anos. Frei Bento Domingues tem um pensamento único e não gosta de entrar em polémicas agressivas. Uma escrita doce que ajuda a construir pontes num tom celebrativo, frutos das vivências cotidianas deste frade dominicano. Eu acho que durante o tempo todo nunca entrei em polémicas agressivas. Muitas vezes não estou de acordo e digo e exprimo, mas não para destruir o outro,
mas para ver se em conjunto chegamos a uma verdade mais, mais ampla. Eu penso que esta obra é uma festa e é uma celebração não só do passado, que do ponto de vista de um investigador, nós poderíamos dizer que é uma obra que fica, uma obra histórica, mas ela é, sobretudo, esta obra é uma vida e é uma vida partilhada. Que em conjunto podemos procurar a verdade. E é esse caminho de procura da verdade, de quem não tem aquela ideia que já sabe tudo. Não, nós andamos a ser alunos uns dos outros, só que esquecemos isso. E aquilo que me parece importante é aprender uns dos outros, uns com os outros e uns para os outros. Fora do diálogo não há salvação é o novo livro de Frei Bento Domingues, onde as reflexões deste teólogo mostram a sua atualidade. Do silêncio contemplativo à doação de sangue, o Congresso Eucarístico Nacional foi ocasião de encontro e partilha. A par das conferências, celebrações litúrgicas e diversos workshops, este Congresso Eucarístico Nacional também promoveu a interioridade e o silêncio na adoração eucarística. Um espaço que para alguns foi de descoberta e para outros a continuidade de um carisma que já lhes marca o cotidiano. Uma comunidade com adoração, com vida permanente perante o Santíssimo Sacramento, é inevitável, tem de ser esta participação para enriquecimento pessoal e comunitário, porque cada irmã que participa é sempre um enriquecimento na comunidade. A dimensão solidária também se fez presente neste Congresso Eucarístico Nacional. Depois de uma parceria com a Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, o Instituto Português do Sangue também esteve em Braga a sensibilizar para esta causa tão importante que é a dádiva de sangue. Eu queria deixar uma mensagem muito importante que é a importância da Igreja neste nosso trabalho, nesta nossa mensagem de divulgação. Nos anos 80 do século passado, a Igreja teve uma importância decisiva. Nessa altura morria-se imenso nos hospitais por falta de sangue, não havia, por isso tínhamos 18 dadores por cada 1000 habitantes, quando a Organização Mundial de Saúde preconiza que uma sociedade, para ter sangue suficiente para tratar os seus doentes, deve ter entre 42 e 45 dadores. Portanto, aqui percebemos que a situação era grave. E aí a Igreja teve um papel decisivo na ajuda, a fazer a promoção junto dos cristãos e não só, como é óbvio. Quando a nossa reportagem esteve no local, 50 pessoas já tinham acedido ao desafio e doado sangue para esta causa. Eu já era dadora de sangue há uns anos para cá e já não doava há algum tempo e quando, então num congresso eucarístico, uma dádiva de sangue e também não foi isso que Deus fez por nós, deu-nos a nós, então vamos dar também um bocadinho daquilo que nós temos, que é o nosso sangue, para ajudar também outros e é isso que Jesus nos pede, para termos compaixão, misericórdia e ajudar-nos uns aos outros, por isso que melhor do que uma dádiva de sangue. Desde logo, dar sangue é dar vida e dar-nos um pouco de cada um de nós. E no contexto deste 5º Congresso Eucarístico Nacional, parece-me essencial termos em vista este darmos um pouco de nós. Também é a fonte da Igreja, é darmos um pouco de nós. E este pequeno gesto, dar nem que seja um pouco de sangue, também para alguém que não vamos conhecer, acho que também é um sinal da Igreja e do que a Igreja tem que ser nos dias de hoje. Neste Congresso Eucarístico Nacional, as dimensões da proximidade com Deus, que se traduzem nessa presença real ou no cuidado pelo próximo. O lucro da edição de Lisboa da JMJ vai apoiar projetos da juventude de Lisboa e Lourdes, mas também de Portugal e do mundo inteiro. O presidente cessante da Fundação JMJ Lisboa 2023 foi aos passos do Conselho para entregar pessoalmente a Carlos Moedas os resultados desse acontecimento que em agosto de 2023 trouxe à capital portuguesa 1 milhão de jovens de todo o mundo. Um investimento que na época gerou dúvidas e críticas, mas com um resultado que não deixa dúvidas.
E feitas as contas, também o resultado é positivo. E nós quisemos significar essa gratidão, que cada lisboeta sinta que nestes resultados finais positivos, que cada um é acionista, ou seja, cada um se sinta parte daquilo que foi o resultado final positivo, porque o resultado final positivo só foi possível graças ao empenho, à dedicação e à entrega e à parceria da Câmara de Lisboa e de tantas outras entidades, mas de um modo especial, quem foi a fatia gigante daquilo que foi o trabalho, o empenho e as preocupações, não é? Foi, efetivamente, a Câmara de Lisboa e os seus milhares de trabalhadores que durante meses, semanas e naqueles dias se transfiguraram e foram muito para além daquilo que é o das 8 às 5. Os lucros serão agora administrados pela Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, que irá apoiar projetos ligados à juventude, não apenas de Lisboa e de Loures, mas de todo o país ou do mundo. O compromisso da Fundação da Igreja de Lisboa com a Câmara de Loures, com a Câmara de Lisboa, com a Câmara de Loures e com Portugal, os portugueses, é que, efetivamente, este resultado tão generoso, digamos assim, não tem nada a ver com aquilo que eram as nossas expectativas ou previsões, que deverá ser e será aplicado em apoio a projetos ligados aos jovens, prioritariamente destes 2 municípios, e atendendo à dimensão do valor que estamos a falar, eu dizia lá que não me repugna que todos os municípios do país e até projetos de outras partes do mundo possam também usufruir de apoios a projetos ligados à juventude. Parceiro essencial nesta realização foi a Câmara Municipal de Lisboa. O investimento que na altura foi criticado por alguns e que agora toda a cidade beneficia, como no caso da requalificação do Parque Tejo. Valeu a pena, valeu mesmo muito a pena, porque quando nós olhamos para aquilo que a cidade fez, o esforço que fizemos, o esforço coletivo, e que investimos esses tais 35 milhões, dos quais 25 foram para a cidade, portanto, no fundo, o que a cidade investe são 10 milhões, e que estes 35 milhões se multiplicaram pelo menos 10 vezes, aquilo que nós temos aqui de impacto económico são 370 milhões de euros no curto prazo, dos quais 290 milhões na região de Lisboa. Eu penso que há poucos investimentos que possam ser multiplicados por 10 naquilo que é a atividade, por exemplo, de uma Câmara Municipal. Um acontecimento que fica na história da cidade e do país e certamente na memória de jovens de todo o mundo. No portal de informação agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias em permanente atualização. Recebemos agora Nuno André, da Paulinas Editora, que participa na mais recente edição da Feira do Livro de Lisboa. Boa tarde, Nuno André. Boa tarde. Obrigada por estar na nossa presença. Que aposta é esta de, durante 19 dias, que é o tempo da edição deste ano da Feira do Livro, a Paulinas Editora se fazer presente neste espaço amplo, com mais de 350 chancelas, editoras, pavilhões concretamente, mas na presença de tantas editoras. O que é que pretende exatamente a Paulinas Editora com a sua participação neste evento? Ora bem, a Paulinas Editora é uma editora especial. E é especial porquê? Porque a Paulinas Editora, além de ter o cunho, a chancela como católica que é, como uma identidade cristã, é também uma editora que tem uma responsabilidade de dar resposta aos desafios contemporâneos. Ou seja, quando falamos em livros, estamos a falar de algo que é tão sagrado que nós, cristãos, assumimos a sacralidade da palavra. O nosso Deus revelou-se através de um livro. Temos a tradição e depois temos o livro. E por isso as Paulinas têm tentado, como missão, porque às vezes há congregações que se dedicam aos pobres, há congregações que se dedicam à educação, há congregações que se dedicam de forma sistematizada a dar resposta a questões e a problemas sociais. A Paulinas Editora transforma o mundo através da palavra. Mas para isso é necessário que as pessoas se aproximam e conheçam a editora em si. A visibilidade. Ou seja, o destaque que a Feira do Livro permite às editoras, mais do que poderem faturar na venda de livros, é precisamente marcar esta presença. Uma presença que reflete nas obras que escolhe, nos autores que publica e, acima de tudo, na mensagem que passa. Por isso, como editora, faz o que todas fazem, procuram autores e publicam livros, transmitem ideias, transmitem valores e, por isso, esta marca não é uma marca, as irmãs nem sequer usam hábito, portanto, não é uma presença que se distingue pela aparência, é sim uma presença que se destaca pelo pensamento, pelas ideias. Também pelos autores que escolhem
apresentar e promover neste certame? Sim, a Paulinas, ao longo destas décadas de presença em Portugal, tem tido o cuidado, primeiro, de não circunscrever a determinados, ao determinado pensamento, ou seja, dentro da Igreja, e a Igreja é uma Igreja plural, a Paulinas tende a acompanhar sem ter uma baliza muito fechada, ou seja, e às vezes de uma forma, e hoje falamos tanto de polarização de ideias, a Paulinas não é uma editora, é impossível conseguirmos dizer que é uma editora de esquerda ou uma editora de direita. É uma editora da Igreja. Uma editora que vai procurar respostas, e temos o caso do padre James Martin, que, por exemplo, uma das obras que vai ser também apresentada e que as pessoas podem conhecer é Vem para Fora, a mais recente que nos edição, remete para a questão de Lázaro. Mas depois também temos autores que conceituados, e estamos a falar, por exemplo, do Timothy Radcliffe, Perguntas de Deus e Perguntas a Deus, uma obra que também faz parte das nossas novidades. Ou então temos, por exemplo, uma questão que é muito pertinente sobre o racismo. Filomeno Lopes, ele que faz parte do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé e que escreve sobre a questão do racismo que tantas vezes falamos, mas que poucas vezes lemos. Ele vai buscar, vai fazer um fundamento, ele vai mostrar que, de forma filosófica, podemos entender a substância do racismo, porque de repente estamos a falar de filósofos que nos são familiares, Hegel, por exemplo, e que vamos entender que no substrato, na sua raiz do pensamento filosófico do próprio iluminismo, o racismo está presente quando diz que, por exemplo, o branco pode trabalhar e pensar, o preto é para trabalhar, o preto não pensa. E isto arrasta-se até aos dias de hoje. Por isso, é um livro que não devia existir. No caso, o título é Não amo os racistas amadores, mas infelizmente é obrigatório que exista. Ou como este, por exemplo, desmasculinizar a Igreja, uma pergunta que está neste momento na reflexão que a Igreja desenvolve nesta altura. São formas também de chegar a um público mais vasto, dando a conhecer reflexões que neste momento congregam e reúnem os cristãos e aqueles que de alguma forma também se aproximam da prática religiosa. Correto. Nós, se olharmos a Sagrada Escritura como uma revelação, de uma forma perfeitamente revelada, vamos perceber que qualquer um destes livros é uma atualização, segundo um determinado ângulo, daquilo que já foi dito, já foi pensado. Portanto, esta renovação da palavra, esta atualização da palavra, faz com que nós possamos pensar sobre o mundo, sobre a forma como vivemos, sobre a forma como nós, no nosso dia-a-dia, podemos não só dar testemunho, para que os nossos atos sejam um reflexo das nossas palavras, mas, acima de tudo, para que a Igreja possa também acompanhar os tempos. E esta desmasculinização, não é? Neste caso, este livro debruça-se essencialmente sobre o pensamento de Urso de Baltazar, que é um teólogo que não é de todo do passado, ainda que já não esteja entre nós. Mas, por exemplo, e pensando em Baltazar, no caso da teologia, temos José Maria Esquirol, com a Escola da Alma, que nos vai falar precisamente outro título e que nos vai também abordar e que nos vai inquietar. Porque quando um livro inquieta, é bom sinal, é sinal de que nos toca, que vai ao concreto das nossas vidas, nos levanta questões e a partir de questões, e nós hoje cada vez mais estamos formatados para dar respostas e não estamos muitas vezes preparados ou não temos ferramentas para fazer perguntas. Por isso, muitas vezes o livro, mais do que uma resposta, é o começo de uma pergunta. Por isso, ao longo dos próximos dias, e estamos agora na reta final da Feira do Livro, ela vai encerrar no próximo domingo, dia 16, mas até lá vamos ter também, no caso da Paulinas Editora, o lançamento de uma obra completíssima, são vários volumes, do Frei Herculano, a propósito da Sagrada Escritura. E é o resultado não só de uma pessoa que é um especialista na área, mas o resultado de uma vida. O Frei Herculano leu, estudou, investigou e na fase madura da vida, esta fase em que nós falamos da maturidade da vida. E quando é que nós atingimos a maturidade? Quando começamos a dar fruto. E por isso o Frei Herculano deu um fruto muito generoso e pelo fruto conhecereis a árvore. Por isso parece-me que a Paulinas tem escolhido autores excelentes, obras excelentes e, enquanto missão, tem feito um trabalho excepcional. Por isso importa esta presença no mundo. Sendo que a Igreja, e nós ouvimos muitas vezes esta dicotomia, a Igreja e o mundo, mas não nos podemos esquecer que a Igreja também tem dentro de si o mundo e a Igreja é o mundo. Pergunto-lhe também do contacto que permite realizar entre leitores e os seus autores. É também uma proximidade que ajuda,
que pode ajudar a fidelizar um público, por exemplo, a apresentar aquilo que são temas que a Paulinas Editora quer publicar e quer trazer à opinião pública? Sim, esta é a grande vantagem, é que o livro, ainda que seja um objeto aparentemente morto, porque pode ficar numa estante eternamente guardado, a verdade é que estas inquietações são também provocações, quando são trazidas para cima da mesa e quando recorremos como ferramenta, nós acabamos por discutir, por trocar ideias. E no caso desta editora, há um objetivo muito concreto, que é não só cumprir uma missão, ou seja, viver de forma cristã e dar testemunho de uma verdade, mas, acima de tudo, de ser um contributo para a humanidade. E, nessa medida, é evidente que todo o contributo, porque todos nós somos um autor em potência. O que nós precisamos muitas vezes é de um empurrão ou de visibilidade. E por isso... E a editora está aberta também a novos autores? Evidentemente que sim. E principalmente autores portugueses. É muito importante termos autores portugueses porque há o contexto de Portugal. Ainda que estejamos numa era global, em que as fronteiras são cada vez menores, é importante percebermos que o que é importado, ideias que refletem uma cultura, uma ideia consciente de um certo país que por vezes não corresponde ao nosso, é muito importante. E por isso a editora tem procurado gente que vive com os pés bem assentes na terra, gente que pode dar testemunho, que pode dar fruto e que tenha uma experiência também daquilo que é a Igreja em Portugal. Muito bem, é um espaço então de diálogo, de encontro, de proximidade, de conhecimento, de mútuo conhecimento entre leitores e aquilo que a editora Paulinas vai propondo, ou Paulinas Editora vai propondo também ao longo dos seus anos e concretamente nesta edição mais recente, a 94ª edição da Feira do Livro. Nuno André, muito obrigada por ter estado no programa Eclésia a dar-nos conta deste projeto da editora e a dar-nos conta também daquilo que são as edições e as mais recentes propostas a apresentar também nesta feira. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Obrigada a si também por ter estado connosco. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2 pelo mesmo horário e a qualquer hora em agência.eclésia.pt. Tenha uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.